Sejam muito bem-vindos a mais um estudo compartilhado, a leitura devocional do livro de Salmos. No dia de hoje, dia 23 de julho, quinta-feira, iremos falar sobre o Salmo 27, 28, 29 e 30. Estamos seguindo aos poucos nossa jornada na leitura de Salmos. Vocês percebem que já estamos quase no fim de julho e também já estamos quase no fim do primeiro livro do Saltério. O Saltério é composto de 150 capítulos e, dentre eles, 5 livros, como se fosse uma referência também ao próprio Pentateuco, que são 5 livros. E este é o primeiro livro de Salmos, onde vemos de forma predominante Davi expressando no seu coração a confiança que ele tinha em Deus, a devoção, o perfeito louvor, nos ensinando como estar neste lugar de adoração ao Senhor. Aos poucos, de fato, não é buscar mudanças repentinas, bruscas, mas buscar a mudança que vem no caminho com o próprio Senhor, como os discípulos a caminho de Emaús, que quando estiveram a caminho de Jesus, caminhando com Jesus, tiveram a revelação ao partir do pão. Também nós, quando podemos caminhar, partilhar da palavra de Deus, é impossível nós termos esse encontro genuíno com Deus único e não sermos mudados à imagem e semelhança dele. Este é o nosso propósito com este movimento, com eternos aprendizes e ensinadores da vida, pessoas que estão buscando a cada dia mais ser a mudança que eles querem no mundo, mediante o conhecimento, mediante a transformação da mente, a renovação da sua mentalidade. Então, se você pode, abre comigo o Salmo 28, versículo 1, onde está escrito: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, porque se te calares contra mim, serei semelhantes que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o seu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. O início deste salmo é semelhante a um salmo passado que nós explicamos aqui a respeito do Deus transcendente e imanente, se você pode dar uma olhada em nossa aula passada, mas aqui a gente pode perceber que o salmista mais uma vez está inserido, como todos nós, em um contexto de angústia, de tribulação, de dificuldade. É isso que ele fala aqui, dizendo: a ti clamo ao Senhor. Ele eleva ao Senhor o seu nome, ele invoca o seu nome, a oração a ele, porque ele sabia que se não fosse Deus, o único que pode de fato trazer a nós o socorro bem presente na hora da angústia, ele poderia ser semelhante aos que descem a cova, iria à sepultura, de fato, ao fim de todo ser humano. Ele, aqui podemos ver também no versículo 4, aquilo que é conhecido na teologia como a teologia da justiça retributiva, de pessoas que, uma vez que eu fiz bem ao próximo, também tendo a colher isso. Isso é verdade na lei da semeadura. O que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Mas também é verdade aquilo que nós falamos a respeito disso em outras aulas passadas, que nem sempre a coisa ruim que nós estamos colhendo agora, aquilo que nós estamos sofrendo, pode ser culpa nossa. Veio o exemplo de Jó, veio o exemplo de pessoas como José também, que sofreram coisas ruins, mas que não necessariamente foram coisas que eles plantaram, mas que o tempo e o acaso vem a todos devido a esta organização, devido a este mundo que jaz no maligno. Portanto, a justiça retributiva que Davi fala que paga-lhe segundo as suas obras, sim, é verdadeiro no sentido de aquele que fez o mal, ele certamente vai colher o mal, e aquele que fez o bem também tenderá a colher o bem, mas com esta ressalva de que às vezes coisas boas acontecem com pessoas ruins, e coisas ruins acontecem com pessoas boas. A nossa fé e a esperança, portanto, precisam estar no mesmo Deus que Davi invoca no versículo 1, dizendo que a ele que o seu clamor subia, e que no versículo 6 já trazia com certeza que o Deus havia dado a ele o livramento. O salmista inicia com um derramar no seu coração, com um quebrantamento, com, de fato, uma humilhação, de fato, para o Senhor. E ele conclui com esta ação de graças, dizendo que o Senhor é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que ouve a nossa voz, se torna nosso escudo e, de fato, nos livra de todo mal. Esta mesma confiança, essa mesma certeza nós podemos ter, uma vez que nós podemos conhecer o Senhor, que é revelado nas Escrituras. E assim, de fato, nós venceremos
confundidos mediante as grandes tribulações da vida a que todos estamos expostos. Salmo 29, versículo 1 está escrito: Deem ao Senhor, ó Filho de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza de sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu tempo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Recursos mnemônicos é aquilo que é conhecido como um artifício da linguagem para facilitar a memorização. Lembre-se que naquela época não existia livros, não existia a facilidade com que nós temos agora de transmitir o conhecimento. Portanto, o quanto mais fácil fosse falar algo e logo relembrá-lo para que ele pudesse facilitar a transmissão oral de pai para filho, melhor seria a mensagem. É isso que nós podemos ver, estes recursos mnemônicos sendo utilizados na poética hebraica, no paralelismo hebraico. Você lembra que a gente falou sobre isso, de palavras semelhantes sendo utilizadas para reforçar uma verdade. E a gente vê isso logo no versículo 1, 2, que vai falar de forma semelhante, né? Deem ao Senhor glória e força, deem a glória devida ao seu nome. E enquanto eu leio isso, eu me lembro também aquilo que em Apocalipse 4 é dito que os anciãos, os 4 seres viventes, também dão ao Cordeiro que está sentado no trono glória, força e honra, porque ele é o único que é achado digno. Isso também nós podemos perceber que o salmista já tinha visto essa revelação de que ao Senhor apenas é merecida, é reservada toda a honra. Os reformadores também trazem isso nos 5 solas da Reforma Protestante: sola Escritura, sola Cristo, sola Gratias, sola Fide e soli Deo Glória. Somente a glória a Deus, não glória a nenhum outro nome. É claro que a gente não está falando aqui de não trazer a honra para as pessoas, também Paulo fala isso em Romanos 13, dê honra a quem tem honra, mas aqui entendemos que a glória, nesse sentido de a glorificação divina, só pode ser reservada ao próprio Deus, porque senão nós tenderemos a atribuir a glória que é merecida somente a Deus para outra pessoa. João Calvino dizia isso, que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E Rodrigo Bibo de Aquino, um teólogo brasileiro relevante, contemporâneo, vai falar que a nossa tendência humana é criar ídolos. Deus é aquele que destrói nossos sonhos, como ele vai escrever isso no livro. E quando nós podemos, portanto, colocar essa glória para outra pessoa, nós formamos esta pessoa a imagem de Deus. E quando essa pessoa não está mais entre nós, como no caso, se ela vir a falecer, ou se ela talvez vier nos decepcionar, vem a frustração. E por isso, portanto, nós não devemos ser como essas pessoas que vão confiar em seres humanos apenas, dar a glória àqueles que são da carne, mas apenas confiar no Deus da nossa salvação. O versículo 3 e 4 nos faz perceber que o Senhor também é sobre todas as divindades e toda a humanidade. A figura da água, dentro da literatura poética, literatura bíblica, na verdade, nos faz lembrar 2 coisas. Primeiramente, as divindades daquela época, né, os fenícios, os mesopotâmicos, eles acreditavam que os deuses também governavam as águas, então tinha essa figura de, se Deus está falando aqui que a sua voz ressoa sobre as águas, é como se ele fosse uma autoridade, até mesmo sobre os falsos deuses daquela época. Também a gente pode perceber que as águas trazem esse limite, né, entre as outras nações, entre os outros povos. Então, a visão que João tem em Apocalipse é que na Nova Jerusalém não terá água, não terá mais mar, porque toda geração, toda a humanidade estará uma só. Portanto, percebemos que Deus é o mesmo sobre todas as divindades que os homens podem criar e também sobre toda a humanidade. Versículo 5 fala que a voz do Senhor quebra os cedros. Em Jeremias também vai dizer que a voz do Senhor é poderosa, é como se fosse um martelo, um machado sobre a rocha. É algo que é estrondoso. A gente viu isso também no Salmo 19, se não me engano, que a voz do Senhor ressoa, todo o firmamento anuncia a sua obra, né? Sem palavras, sem voz, porque o Senhor é eloquente, ele é o maior orador de toda a humanidade, porque ele é aquele que cria a tudo, e apenas ele, de fato, merece ser ouvido como um todo, porque ele sua voz é criadora. Ele disse no início, fiat lux, em latim, né, que haja luz.
Portanto, é a partir da palavra criadora, lembrando aqui de Aslan, em Crônica de Narnia, que C.S. Lewis escreve como se fosse o próprio Deus, criando todo o mundo a partir da sua voz, a partir de uma música, a partir de um louvor. Ele cria todas as coisas. E ele também faz de nós suscitar o perfeito louvor, como está escrito nas Escrituras. Assim como as estrelas da alva, que em Jó são dito como os anjos, entoavam ao Senhor um louvor enquanto ele criava todas as coisas, também nós somos chamados para esse lugar de adorar ao Senhor enquanto ele se manifesta. Uma vez que Deus dá a nós a revelação dessa palavra, dá a nós a quem ele é de fato, nós podemos trazer em resposta o nosso perfeito louvor, a adoração, o agir de fato a partir daquilo que ele faz a nós. Versículo 9, 10 e 11 são a conclusão desta passagem, que vai falar que a voz do Senhor faz dar cria as costas, e no seu templo todos dizem glória. Isso nos lembra a visão que Isaías tem em capítulo 6 do seu livro, que vai falar que os serafins cantavam santo, santo, santo no templo do Senhor, e a eles davam ao Senhor também a glória devida, davam a ele a reverência necessária ao próprio Senhor. E no versículo 10 e 11 conclui falando que o Senhor governa sobre os dilúvios, o Senhor governa sobre todos os fenômenos naturais, tudo aquilo que acontece no mundo está sob o controle dele. E, portanto, dele vem tanto aquilo que aparentemente é ruim, porque ele permite, mas também vem a paz, vem também a bênção, vem também a força. Basta que nós permaneçamos nele, a videira verdadeira, permaneçamos enxertados nessa oliveira. Certamente, nós tenderemos a frutificar frutos dignos de arrependimento. O Salmo 30 é o último texto que fazemos no dia de hoje. A partir do verso 1 está escrito: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida, para que não desceste ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse a minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. O Senhor que faz o choro durar uma noite e a alegria vir pela manhã, talvez pode ser o tema, o título desta aula que nós estamos falando no dia de hoje. O Senhor que ouve o clamor do seu povo e aquele que está sobre o dilúvio, aquele que está sobre todos os acontecimentos da terra, mas que traz a resposta, traz a libertação, traz o auxílio que todos nós necessitamos. Que nós possamos, ao nós concluirmos a aula de hoje, termos esse mesmo coração, cultivar a mesma fidelidade, a mesma devoção que Davi tinha. A certeza de que mesmo que a dificuldade venha no momento, mesmo que a ira do Senhor venha em um momento para nos repreender, talvez como um pai repreende seus filhos, ainda assim, a esperança que nós temos está fundamentada em uma rocha. É como uma âncora para a alma, como está escrito em Hebreus. De fato, a certeza de que nós iremos viver e ter, de fato, o descanso para o povo de Deus, como também está escrito em Hebreus. Que nós possamos também ter essa alegria, porque o fruto do Espírito é alegria. O reino dos céus é justiça, paz e alegria. A orientação que Paulo fala em Filipenses é: alegrai-vos no Senhor. E ter a certeza, portanto, de que o Senhor é poderoso para nos tirar a veste de luto, tirar o pano de saco, tirar a terra do nosso cabelo, da nossa cabeça, tirar tudo aquilo que nos faz tristeza, com a certeza de que ele vai trazer esperança, na certeza escatológica do reino vindouro, de que então ele verá tirar toda a lágrima, não terá mais choro, não terá mais dor, nem pranto, porque ele mesmo haverá de fazer isso, porque ele prometeu e é fiel para cumprir. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. Se o seu foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem de verdade, de crescimento, de elevação espiritual. Tenha um bom dia, até a próxima.